Colossenses capítulo 2, versículos 18 e 19. Não deixe que ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheios de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nessa manhã nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor por esse privilégio de estarmos diante da Tua presença, da Tua palavra, rever tantos irmãos queridos. Te agradeço também pela minha irmã Solange que está conosco, meu sobrinho Bruno. Que a Tua bondade seja conosco em abrir a Tua palavra e nos dar sabedoria espiritual, discernimento. Tu sabe a necessidade de cada um que estamos aqui e da obra que o Senhor está fazendo nessa região. Confiamos no ministério do Teu Espírito. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Provavelmente todos sabemos que não foi Paulo que fundou a igreja em Colosso. Foi Epáfras, que certamente ouviu o Evangelho por meio de Paulo, provavelmente em Éfeso, quando ele esteve ali alguns anos. E Paulo, quando teve conhecimento da igreja em Colosso, ele ficou muito grato ao Senhor e passou a orar por eles. O capítulo 2 diz que ele batalhava em oração por aqueles que estavam ali em Colossos, em Herápolis e outros daquela região. Mas Paulo percebeu, não só pela informação de seu discípulo, de seu cooperador, Epáfras, das batalhas que aqueles irmãos enfrentavam ali e também na região. E uma delas é que havia um movimento surgindo, crescendo, chamado gnosticismo. Entre outras batalhas que eles tinham. De maneira resumida e simplificada, o gnosticismo era um movimento religioso, porém que envolvia filosofia, conhecimento elevado e judaísmo. Eles gostavam de coisas esotéricas, místicas, com muito conhecimento. E um dos grandes problemas do gnosticismo é que havia uma arrogância tão grande que somente uma classe superior provavelmente poderia penetrar nos mistérios que eles estavam pregando. E as pessoas mais simples estariam, digamos, como no ato exterior. Eles não conheceriam a profundidade desses mistérios. Então era um nível quase assim inatingível. E eles gostavam de alegorias, de metáforas e de vários aspectos do judaísmo. Então passaram a perseguir os cristãos com seus ensinamentos, com oposição, especialmente seus mestres. Enquanto Jesus veio pregar aos simples e aos pobres, esse movimento pegava os mais avantajados, tanto no conhecimento como também numa vida próspera. E era uma espécie de... eles apresentavam uma espiritualidade desumanizada. Suprimia as vontades humanas no ceticismo, suprimia seus dons, seus talentos naturais, de maneira que as pessoas estavam sendo desumanizadas, levavam um jugo muito pesado, um fardo religioso muito pesado. E aquela espontaneidade, simplicidade devidas a Cristo estava se perdendo. Então, quando Paulo escutou o que estava acontecendo ali, ele escreve uma carta, porque ele desejava estar com esses irmãos. E ele vem ressaltando a simplicidade do Evangelho. Eles ouviram a verdade do Evangelho em Cristo, e porque eles creram, receberam o Espírito Santo. E agora, assim como eles aprenderam Cristo, e não apenas algum conhecimento sobre Cristo, Paulo diz, andai nele, ou seja, andem em Cristo, que Cristo seja não só o fundamento e a cabeça, mas que seja o conteúdo, que ele seja o estilo de vida, que ele seja a proposta da jornada de vocês. Todo o conhecimento, toda a riqueza da sabedoria, todo o tesouro, inclusive da plenitude de Deus, estão em Cristo.
Vocês não precisam absolutamente criar nenhuma outra expectativa de receber um conhecimento mais elevado ou uma liderança extraordinária, porque a pessoa do próprio Senhor é toda a expectativa e toda a resposta de Deus que eles precisavam. Tudo que eles necessitavam estava em Cristo. Eles não necessitavam, não necessitavam nem receberiam nada além de Cristo. E tudo que Deus se propôs a fazer e dar, já fez no seu Filho. Se houvesse mais algum outro aspecto de revelação, seria em relação aos mistérios e profundidade da comunhão do Pai com o Filho no Espírito e tudo aquilo que Ele quisesse revelar do seu Filho, mas nada além do seu Filho. Mas esse movimento judaico e gnóstico queria aprisionar os irmãos. Então tem que preservar o culto dos anjos, a celebração das festas judaicas. Paulo está dizendo que não. Que tudo aquilo do Antigo Testamento era sombras e figuras. Mas o corpo daquelas sombras é Cristo. E aí Paulo vai falando de algumas coisas, entre elas, esse versículo 18 e 19, não deixe que ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês. Estou usando a Nova Almeida atualizada. E esse é o problema. Quando algumas pessoas se acham intermediárias entre Deus e o povo de Deus, como se fosse vigário geral ou único e exclusivo de Deus, ele passa a julgar as pessoas. No lugar de ver a graça de Deus, vê os defeitos. Quando não encontra defeitos, ele aponta defeitos. Então a vara de medir não é a pessoa do Filho de Deus. Aquele que ocultou as coisas dos sábios entendidos e revelou aos pequeninos. Não, eles anulam os pequeninos e querem, de maneira vaidosa, ostentar essa sabedoria entre os que se acham sábios. E Paulo diz que ele não vem pregar o evangelho com ostentação ou sublimidade de sabedoria, mas ele vem em demonstração de espírito e de poder. Ele falaria até sabedoria entre os perfeitos. Isso é uma ironia, porque Paulo está dizendo que Deus tornou loucura a sabedoria desse mundo. Ele ocultou as coisas dos sábios entendidos e revelou aos pequeninos. Onde está o sábio, onde está o inquiridor desse século? Se os homens realmente tivessem conhecido a sabedoria de Deus, não teriam crucificado a verdadeira sabedoria, que é o Logos de Deus. Então agora Paulo está colocando um nível ou uma régua, mostrando de que a primazia, o primeiro lugar, esse lugar de destaque está no livro de Colossenses, pertence somente a Cristo, a ninguém mais. Se alguém se colocar acima do povo de Deus, ele está parecendo ou se moldando ao querubim caído, que um dia quis usurpar o trono de Deus e por isso ele foi deposto dos céus. Ou seja, Deus dá graça aos humildes e ele resiste aos soberbos. Somos todos irmãos, ainda que haja variedade de dons, ministérios, serviços, mas não são cargos posicionais, não é uma hierarquia de poder. Poderíamos até pensar, entre aspas, numa hierarquia, entre aspas, de serviço, mas nunca posicional. Não deixam que alguém se faça árbitro ou um juiz para desqualificar vocês, para suprimir, para controlar, para reduzir, com pretexto de humildade. Alguns falam até de maneira muito humilde, piedosa, mas nega a eficácia, a aparência de piedade. E culto dos anjos. Agora você percebe a tendência de que a própria teologia, a própria doutrina, o próprio ensinamento não era baseado nas sagradas escrituras, no corpo da verdade, onde o próprio texto sagrado interpreta o texto sagrado, onde a tipologia se tornou realidade. A palavra profética se cumpriu na encarnação, se cumpriu na cruz, se cumpriu em tudo aquilo que ele falou e fez. Ou seja, tudo aquilo que era alegoria, tipologia, figuras e sombras do Antigo Testamento, se cumpriram em Cristo. E mesmo coisas em relação à palavra profética
que tem a ver com o tempo do fim, nunca essas coisas estão desassociadas da pessoa do Filho de Deus. Quando você vê Paulo lidando com a palavra profética, por exemplo, no final de Romanos 16, ele vai falar do seu evangelho, mas é o evangelho de acordo com o mistério de Deus na eternidade. Esse mistério se manifestou de acordo com a palavra profética, ou dos profetas do Antigo Testamento, que se cumpriram em Cristo, conforme diz o seu evangelho. Ou seja, que a mensagem de Paulo, ou a mensagem profética de Paulo, não está desassociada, ou não estava desassociada, do mistério de Deus em Cristo desde a eternidade, que se manifestou pela palavra profética do Antigo Testamento, e se cumpriram em Cristo. E agora Paulo está simplesmente, nas suas cartas, explicando, interpretando pelo Espírito Santo, aquilo que Deus plantou e fez no seu Filho. Em Gênesis tem as sementes, nos profetas eles estão regando as sementes. No Evangelho temos o fruto, bendito o fruto do seu ventre, que é o Filho de Deus. No livro de Atos, aquela árvore maravilhosa, né, que diz: se o grão de trigo cai em terra e não morre, fica sozinho, mas se morrer ele vai produzir muito fruto. E aí temos a igreja cheia de fruto. E as cartas, Deus está podando essa sua vinha para que produza mais fruto ainda. E no Apocalipse teremos uma grande colheita no final dos tempos. Mas absolutamente nada está desassociado do seu Filho. Qualquer entendimento que não toma ele como prioridade, ou até a chave da hermenêutica, é uma heresia, é um outro espírito. Então, quando Paulo olha aquele pano de fundo, ele começa a demonstrar a prioridade, a supremacia, a primazia de Cristo acima de todas as coisas. Ele está justamente cortando pela espada do Espírito essa falsa espiritualidade, esse falso espírito, essa falsa religião. Não deixe que ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, estando cheios de orgulho. Agora vem um exclusivismo ministerial. Se vocês estão conosco, viram alguma coisa. Se vocês não estão conosco, vocês não viram nada. E a Bíblia tem uma outra proposta. Se estamos em Cristo, passamos a ver pelos olhos dele. Nem nossos são. É o Espírito Santo no meio do seu povo. Mas aqui havia essa ostentação. E diz que sem motivo algum na sua mente carnal. Não mente espiritual. E não retendo a cabeça. Agora, o texto mostra para nós de que eles desprezaram a cabeça, que é Cristo, e eles agora se tornaram a cabeça. E esse é o problema. Reter a cabeça no sentido de que nenhum movimento, nenhum serviço, nenhuma iniciativa deve partir do homem em si. Se Cristo é a cabeça e somos membros desse corpo, somente ele tem essa prerrogativa de coordenar os membros do corpo, de dirigir. E o que é interessante é que cabeça não fala simplesmente de coordenação, mas fala também de provisão. Uma vez que o homem se torna cabeça, o corpo vai morrer. Aqueles que o seguem vão esvair, porque não tem vida, não tem espírito, não tem poder. O ministério do Espírito Santo é glorificar o Filho de Deus. Se não for o Filho de Deus em prioridade, o Espírito Santo vai embora. E o homem fica. Agora, no lugar da graça, esforço humano. No lugar da provisão do Espírito Santo, os homens têm que prover muitos recursos, muita literatura, muitas programações, quanto ativismo, porque falta realidade. Quando a realidade vai embora, surgem as imitações. Vamos pegar pelo menos a parte positiva desse versículo 19. Retenham a cabeça. Retenham a cabeça. Por quê? Porque é a partir da cabeça que todo o corpo, não apenas parte do corpo, não haverá divisão no corpo. Não haverá acepção de pessoas.
Uma vez que estivermos ligados à cabeça, o nosso ambiente de comunhão não pode ser menor do que toda a esfera do corpo de Cristo. Ainda que a cabeça nos ligue com alguns membros, mas o nosso coração deve ser tão amplo como o coração de Deus, que não exclui nenhum dos seus filhos. Essa mesa não pode ser nossa mesa. Se for nossa mesa, virou uma seita. Essa mesa é do Senhor. E a mesa do Senhor está aberta a todos aqueles que são pelo Senhor. Todos aqueles que nasceram do alto. Então se torna uma assembleia representativa de toda a congregação, de todo o povo de Deus. Por meio da cabeça, todo o corpo, ou seja, não se restringe. A comunhão do corpo de Cristo chega até onde chega o Espírito Santo. Embora tenhamos administração local, no sentido administrativo, mas no sentido de comunhão, serviço, não deveria haver limites, porque o Espírito Santo quer nos guiar e guiar a outros a essa provisão espiritual que enriquece o corpo de Cristo. Isso é uma linha muito fina que precisamos da graça de Deus para compreender essas coisas. A partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus, ou o crescimento que somente Deus pode prover. Nós não podemos prover. Nós que temos filhos, se a criança está sendo bem amamentada no começo, bem nutrida, esse próprio alimento vai prover o crescimento de vida. Você não pode promover. Você pode até amarrar uma corda nos pés, outra nas mãos, todo dia você puxa os seus filhos um pouquinho para frente, para trás. Você vai gerar um grande problema para ele. Mas isso não é um crescimento de vida. Você vai violar as leis da vida. Toda vez que ele deixou de ser cabeça e senhor, e os homens passam a usurpar esse lugar de dignidade, os méritos do Filho de Deus, então as coisas se tornam como um elástico. Toda atividade é para tentar promover um crescimento que o Espírito Santo não está promovendo. E esse odre certamente um dia vai romper. Vinho novo se pôs em odre novo. É o vinho novo, a obra do Espírito Santo no Evangelho, que promove um odre, que é também o que Paulo chama aos Colossenses de boa ordem. Eu estou ausente quanto ao corpo, mas estou presente no Espírito, observando a vossa boa ordem. Quando o próprio Espírito Santo vai colocando-nos, cada um de nós, no seu lugar, na sua medida, no seu dom, vinculando-nos uns com os outros para podermos servir juntos. E há uma infinidade de serviços, onde nós respeitamos uns aos outros, nos alegamos com a graça dos outros, do serviço dos outros, e passamos a dar suporte e orar por aqueles irmãos. Que pena que às vezes tem aqueles que acham que tem todos os dons e acaba anulando os serviços e dons dos outros. Mas o Senhor repartiu dons e serviço e ministério com todos os seus filhos. Todos deveríamos buscar compreender na graça de Deus como ser úteis ao Senhor. Então ele vai dizer, retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligaduras, ou ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Tem tanta riqueza apenas nesse versículo. Em primeiro lugar, nosso desafio é, cada um de nós individualmente e coletivamente, reter a cabeça. O inimigo vai empurrar você, se possível, todos os dias, cada hora, cada minuto, cada segundo. Vai empurrar aqueles que têm ministério entre nós, os anciãos entre nós. Vai empurrar em que sentido? Em sentido de que ou você fique para trás de forma passiva, ou você corra de maneira rápida para fazer as coisas espirituais. Se as coisas estão delongando, estão lentamente, você tem que improvisar um crescimento. Como aconteceu com as igrejas da Galácia. Começaram no Espírito e terminaram na carne, porque acharam que o Espírito Santo estava demorando demais. E Paulo pergunta a eles, eu quero saber o seguinte, vocês receberam o Espírito pela observação das obras da lei ou pela pregação da fé?
Você vê que o judaísmo e o gnosticismo estavam ali, né, se infiltrando entre eles. O Espírito Santo foi dado a vocês pela observação da lei ou pela pregação da fé? Claro que é pela pregação da fé. Ou seja, que quando a palavra de Deus tem autoridade máxima sobre nós, então o Espírito Santo ele provê vida, iluminação, graça abundante, intervenções, correções, disciplina, conhecimento espiritual. A viva obra de Deus. Mas o Espírito Santo não é um agente do homem em si. O Espírito Santo não é um agente da boa vontade humana. O Espírito Santo é um agente que vem glorificar Cristo por meio da palavra. E é ele que toma todas aquelas riquezas da obra da cruz e aplica em realidade no povo de Deus, por meio do ministério da palavra. Agora, uma vez que a palavra de Deus é reduzida e a palavra do homem é elevada, então o Espírito Santo, como uma pomba, ele vai partir. Então, que desafio você, irmão e irmã, e os santos, como assembleia, têm de reter a cabeça a cada manhã, a cada momento. Quão fácil é pedir uma opinião a você e você dá uma opinião. Mas quando você sabe que tem que reter a cabeça, você não vai ser tão rápido em emitir uma opinião. Porque pode ser que ainda você emita uma opinião boa, esteja fora do tempo, do momento, ou do contexto espiritual que os santos estejam vivendo. Aqueles que trabalham no ministério têm um grande desafio. Também os que viajam especialmente. Quando você estiver no lugar, precisa estar em oração. Não deixa, Senhor, eu atrapalhar a obra do Espírito Santo. Se eu falar, que seja o Senhor falando por meio de mim. Não deixa me introduzir e nem ficar para trás. Não quero arrogância e nem a falsa humildade. Sou o que sou em Cristo, disse Paulo. Mas se a gente não discernir o que Deus está fazendo, nós vamos ser tentados a empurrar para ir mais rápido. Ou quem sabe paralisar. Isso tem a ver com personalidade também. Por isso que Deus junta os dons e ministérios de pessoas que têm personalidades inclusive diferentes. Eu fico imaginando aqueles 4 levitas levando a arca, um baixinho, o outro alto, um gordinho, um magrinho. E aí você tem buracos no meio do caminho. Ou seja, um tem que sustentar o outro e ter paciência com o outro. E Deus colocou essa diversidade de ministérios no corpo. Lembramos daqueles ministérios de Efésios 4:11. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Você imagina? Os mestres estão sempre correndo dentro da palavra, no bom sentido. Se puder, eles querem ficar 2, 3 horas ensinando. Recomendo uma multidão de livros. Acha que todos vão ler aquelas notas de rodapé em grego e hebraico. Os evangelistas, se deixarem, eles querem tacar fogos nas cadeiras. Não, estão muito tempo sentados. Meu Deus do céu. E quer levar todo mundo para evangelizar. Melhor que o salão não tenha cadeira, porque aí não fica muito tempo ensinando a palavra, que as almas estão indo para o inferno e temos que pregar o evangelho. Os profetas não estão nem no mundo pregando o evangelho em si, e nem gastando muito tempo esquadriando o sentido exato dos textos em seu contexto. Eles estão andando nos céus, procurando prescutar as profundezas do coração de Deus. Lá de cima eles lançam a corda no seu pescoço e falam, irmão, temos que ter turnos de oração 24 horas. Jejum, e que seja integral, não parcial, não precisa de água. Ainda mais quem está meio gordinho, não precisa de comer tanto. Esses são os profetas, graças a Deus. Inclusive, os profetas são aqueles rejeitados pelo povo e que nós vamos nos lembrar dele depois que eles morreram. E se eles estiverem vivos, procure um amontoado de pedra, você começa a tirar as pedras ao redor ali, você vai encontrar uma mão ensanguentada ali embaixo. Quase sempre os profetas estão ali. Porque os profetas são aqueles que se levantam para apresentar a sentença de juízo de Deus quando o povo está saindo do caminho. Por isso precisamos de profetas e mestres. Os profetas às vezes olham e falam, aquela parede lá está um pouquinho torta. Lá vem ele. Os apóstolos são aqueles que estão sempre indo, né, sendo enviados. Só que ele quer levar todo mundo também, né? Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Ele falou, separai-me agora Saulo e Barnabé. Mas não separou a igreja inteira. Mas a tendência, se não tiver equilíbrio, é querer que todo mundo se levante
e todo o dinheiro que é contribuído seja destinado para aquela obra, naquele país ou naquele lugar. E nós, às vezes, ou aqueles que não têm esse chamamento, ficamos frustrados, né? Será que sou tão carnal? Eu não sinto esse poder, essa vocação. Já moro nessa casa há tantos anos, nunca ganhei um vizinho. E às vezes nos sentimos condenados. Os pastores normalmente são aqueles que, ainda que não tenham um ministério para falar para uma grande congregação, mas eles conseguem interpretar a palavra dos profetas e mestres e alimentar o rebanho, às vezes de casa em casa, de pessoa em pessoa. E quando fala a congregação, é uma palavra de encorajamento. É uma palavra não tanto de conhecimento profundo. É uma palavra que fala mais ao coração do que à mente. Ele tem mais preocupação em manter o povo unido e focado na cabeça. Ou seja, graças a Deus por essas distinções de ministérios, só que a cabeça é que coordena. Nós não podemos jamais fazer isso. E além disso, temos uma infinidade de dons e serviços na igreja que não estão restritos a um momento de reunião. A tendência daqueles que têm um ministério mais forte é agarrar tudo e ter dificuldade de delegar. E quando isso acontece, você está atrofiando o corpo de Cristo. Precisamos aprender a delegar serviço, encorajar pessoas. Recentemente eu estava na Colômbia, né? E eu contei um pouquinho, muito pouquinho, porque nós somos modelo, do que estamos aprendendo com o Senhor lá em Montemor. As reuniões menores não tiramos as crianças. Especialmente quando eu estou servindo com a palavra, por exemplo, estávamos estudando Filipenses. Então eu falo, domingo que vem, nós vamos falar do capítulo 1, do versículo 1 a tanto. Então, pais, leiam em casa esse capítulo, leiam a carta toda, mas se dediquem nessas passagens. Aí vocês ajudam as crianças a memorizar. A pequenininha memoriza um pouquinho maior memoriza 2. Quem puder, memoriza o capítulo inteiro. Mas é uma maneira de ajudar os pais a ajudar aqueles que cuidam das crianças, porque às vezes não é o diabo o maior adversário das crianças, são os pais, quando eles gastam tempo na televisão e subornam seus filhos dando um celular para não cuidar dos seus filhos, e alguns, em nome de um salário um pouco maior, entregam suas crianças a Moloque. E a gente perde o melhor período dos nossos filhos, que é o período da amamentação, onde as sementes podem ser plantadas, a menos que alguém precise, não temos problema com isso, e Deus é que coordena as vidas, os casais, mas precisamos buscar ser encabeçados pelo próprio Senhor. Pelo menos temos 3 homens de Deus que foram revolucionados com as sementes plantadas na sua alma, no seu coração, enquanto estavam sendo amamentados. Todos 3 foram criados em lugares improváveis que poderiam dar frutos. Moisés no Egito, foi sua mãe que o amamentou quando criancinha. Você tem Samuel, que Ana deixou no templo, onde estava leviandade e corrupção, mas ele foi para ali depois do desmame. E você tem Timóteo, cujo pai não era judeu e era um grego. Esses 3 homens se tornaram 3 grandes homens de Deus, porque foi o cuidado da mãe, quando eles eram apenas criancinhas. Então nós temos uma grande responsabilidade com as crianças. Então aquelas crianças, quando vinham para a reunião, elas já vinham na expectativa de que elas iam citar o versículo. Que gracinha. Aí ia dando o final da reunião, e às vezes não falavam nada. Tio, não vai ter versículo hoje? Então os pais tinham que, no lugar do centro da casa ser a televisão, tinha que ser a mesa. Isso é muito bom. E eu me lembro que eu, dando alguns exemplos, falei, por exemplo, uma criancinha pode ajudar a coletar os copinhos da ceia. Elas têm tanta energia e é muito difícil ficar sentada muito tempo numa reunião. Então você pode canalizar a energia das crianças. Elas vão se sentir úteis e não inúteis. Elas podem ajudar a levar um copo d'água, ou dar um microfone. Tem uma infinidade de coisas que elas podem fazer. Então uma irmã estava ouvindo essa mensagem num outro estado, num outro departamento de Colômbia. E depois ela escreveu para os irmãos presbíteros que a criancinha de 3 anos falou assim, tá vendo, mamãe? Eu posso levar o copinho da ceia. Eu posso levar uma água para o irmão. Eu posso levar o microfone. Eu posso... Só manda ficar sentado o tempo inteiro. Eu não estou aguentando mais ficar sentado. Não provoqueis a ira aos vossos filhos. Pegar uma criança hiperativa, ficar 2 horas sentado, não é mole não. Então assim,
Quantos serviços, quando as nossas meninas iam levar a contribuição financeira do gasofilaço, a gente dava o envelope na mão dela. Eram 3 toquinhos pequenininhos, mas quase caindo. Mas já era uma maneira de ensinar elas a serem úteis e também a terem mordomia. E se você dá um dinheirinho para a criança e ela vai gastar tudo, você está ensinando ela a ser egoísta e avarenta desde pequena. Separa a primeira parte do Senhor e leva lá no dia, ou primeiro dia da semana, ou quando os irmãos estiverem juntos, põe lá. É uma disciplina espiritual. Temos tantos serviços da igreja, tantas coisas que devemos compartilhar, que vão muito além do nosso tempo aqui sentados uns com os outros. Se quisermos uma igreja viva. Dizia um autor, um obreiro, se você quer uma igreja muito bem organizada, como um sistema, uma engrenagem muito correta, deixa os homens só nos serviços principais. Agora, se você quer uma comunidade cheia de vida, de alegria, de relacionamento, introduza as mulheres para também compartilhar os serviços. E a gente vai ver que coisa que a gente não percebe, as mulheres percebem. Então teremos um governo, uma liderança dos homens, mas uma igreja cheia de vida, de relacionamento, de cuidado, onde muitas coisas nós não conseguimos perceber. Você quer ver um exemplo? Lucas capítulo 8, depois do capítulo 7, um sacerdote diz que um mestre quer seguir Jesus. Ele diz, olha, a raposa tem seus covis, os pardais têm seus ninhos, os pássaros, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Tem certeza que você quer me seguir? Eu não tenho provisão, não tenho dízimo, não sou da classe sacerdotal. E depois dali ele vai percorrer outras regiões. Então chegamos em Lucas 8, de versos de 1 a 3, diz que as mulheres serviam a Jesus com seus bens, com as suas fazendas, com seus recursos. E Lucas cita, como um bom historiador, ele cita o nome de várias mulheres ali. Mas ali você vai ter a esposa de Cusa, que era um administrador de Herodes. Se João Batista perdeu a cabeça porque denunciou Herodes, imagine se ele souber que o seu administrador, parte do dinheiro dele, a mulher toma para abençoar o ministério de Jesus. Ainda assim, essas mulheres, correndo risco, não só contribuíam e sustentavam Jesus, mas elas seguiam Jesus. E diz o texto de 1 a 3 que não eram somente essas mulheres. Diz que muitas outras ou várias outras. Os homens não perceberam a necessidade de Jesus como homem na sua humanidade. Mas uma mulher da qual seu ventre gerou o verbo de Deus, cheio de sensibilidades maternais, de preocupação com uma criança e agora de preocupação com um obreiro. Elas passaram a ter sensibilidade e a cuidar do servo de Deus. É muito interessante que elas cuidaram de Jesus. E isso nós encontramos muitas coisas que essas mulheres e outras mulheres fizeram para suprir o servo de Deus. Você vai encontrar em Lucas 16 uma relação enorme de pessoas que contribuíram com seus serviços e dons com Paulo. Mas você vai encontrar muitas mulheres ali. Muitas mulheres ali. Ou seja, que não eram apenas donas de casa. Elas cooperavam no Evangelho, com seus dons, de várias maneiras. Mas, irmãos, quantas das vezes nós não percebemos a necessidade de um diaconato que envolva mulheres também? E quantas vezes os serviços na casa de Deus estão, digamos, não tão bem ajustados? A Bíblia diz que aquele que se afadiga no ministério da palavra, os presbíteros que governam bem e se afadigam no ministério da palavra, eles devem ser dignos de duplicar da honra, honorários ou salários. Porque não se pode amordaçar a boca do boi que debulha o grão. Foi isso que aconteceu com Jesus. Paulo, porque a igreja de Corinto era desordenada e julgava o ministério de Paulo, então além de ministrar o evangelho, pregar o evangelho, ele fazia tendas. Mas o modelo não é Corinto, o modelo é Filipos, ou as igrejas da Macedônia, que enquanto Paulo está trabalhando em Filipos, em Corinto, sendo pesado aparentemente aos irmãos, as igrejas da Macedônia que eram pobres, Paulo diz que despojou essas igrejas. Despojar é tirar com violência. Claro que não violentou,
Mas as igrejas em Corinto, as igrejas da Macedônia enviavam a provisão para suprir o ministério de Paulo. Você vai encontrar em Atos 18:5 que 2 daqueles que cuidavam de Paulo, tem pessoas que Deus coloca para cuidar dos servos de Deus. E isso é um ministério, isso é um colaborador, assim como aquelas mulheres cuidaram de Jesus. Depois que eles chegaram, como eles trouxeram as doações das igrejas da Macedônia, Paulo se dedicou inteiramente pregando a palavra em Corinto e depois também o seu tempo em Atenas. Ou seja, a cabeça coordena essas coisas. Mas quando nós não temos essa coordenação, quantos serviços na casa de Deus nós não percebemos. Por isso precisamos orar, Senhor. Nós não queremos teologia da prosperidade, que tira o bem dos irmãos, mas também não queremos espírito de miserabilidade, aonde não damos e quando damos, damos o resto. Nós queremos no Espírito de Cristo honrar o Senhor de todas as formas. E que haja um ministério, um serviço que se ocupe também das coisas práticas, com equilíbrio. Mas isso só é possível pela coordenação do Espírito Santo. Quanto serviço, quantos encargos. Aqui entre nós tem uma irmã que eu conheci, acho que há 38 anos atrás. E eu me lembro que ela tinha um marido que um dia ele falou para mim assim: Gerson, eu ando meio triste. Por quê? Eu não sei pregar a palavra como alguns de vocês. Eu não entendo bem a Bíblia. Eu não sei um bocado de coisa. Eu acho que eu não sei fazer nada. Eu não tenho dom nenhum. E era interessante que quando vinha obreiros de fora, naquela época, muitos irmãos vinham frequentemente, não muitos, mas frequentemente passavam irmãos aqui. Esse irmão pegava a bicicleta dele, sem ninguém pedir. Ele visitava as casas, falou: chegou 2 irmãos na casa do fulano, e a gente sabe que é a igreja que recebe, não é pelo menos, não é só a casa do irmão, ainda que a casa dele abriu, mas a igreja deve receber. Muitos irmãos eram pobres naquela época. Você pode ofertar alguma coisa? 1 quilo de açúcar, uma penca de laranja, meia dúzia de banana. Eu vou fazer um bolo. Ele enchia a bicicleta dele, isso aqui é uma contribuição da igreja para abençoar a casa que está hospedando os obreiros. Quando chegava o inverno, ele recolhia a roupa dos irmãos que tinham uma condição um pouquinho melhor e levava para os mais pobres. Então ele via se tinha goteira nas telhas e também via se as crianças tinham cansado. Ele achava que não tinha dom. Vocês estão entendendo? Porque às vezes a gente resume a vida da igreja no dia do culto. Um dia santo, um lugar santo para ouvir um líder ou alguém especial. Não, o corpo é muito maior do que isso. E precisamos orar. Ele tinha esse dom de repartir, um diácono, alguém que cuidava das pessoas. E aprendemos isso. Ele não impunha, não controlava, não julgava, não exigia, mas estimulava aqueles que tinham um pouquinho mais, serviu o outro. Nós, por misericórdia, onde moramos, por causa dessa história, quando alguém recebe servo de Deus na sua casa, as irmãs se mobilizam, um faz um bolinho, outro faz uma coisa, aí faz uma escala sem obrigação. Tal dia eu posso ir fazer uma faxina? Ou faz antes? Quem sabe podemos lavar a roupa dos servos de Deus e passar, ainda mais com aquele calor. Podemos ajudar no almoço? Olha, nós podemos fazer o almoço, vocês não precisam fazer nada. Esse dia é nosso. Abrimos nossa casa para receber vocês e alivia a casa daqueles que estão recebendo. Nós também separamos uma oferta. Isso eu estou falando da nossa pequena experiência lá. Quando recebemos alguém, aqueles que são diáconos, eles já têm um dinheiro reservado no caixa. Isso é para a gente abençoar a casa daqueles que servem. Porque eles estão gastando com combustível, aumenta a eletricidade, o gasto, aumenta o alimento, aumenta uma série de coisas. Se é a igreja que está recebendo, então a igreja se mobiliza. Mesmo quando são obreiros que vêm em caráter só de passeio, está visitando os amigos, mas são servos de Deus, vamos crer que Deus pode mudar os arranjos e usar esses irmãos para abençoar a igreja. Porque a cabeça pode ver que por detrás desses vasos fracos e de barros existe um tesouro. E Deus pode usá-los para nos abençoar. Irmãos, quantos serviços nós temos na igreja?
Que Deus nos ajude nessas coisas. Paulo está dizendo, ninguém seja árbitro. Não tire a espontaneidade. Não quite as iniciativas. Nós podemos dar sugestões. E se os irmãos que estão à frente forem espirituais, eles no mínimo vão ouvir as sugestões. Claro, a igreja não é democracia. Nem sempre quer dizer que uma irmã vai dar uma sugestão e todo mundo vai acatar. Pode ser que aquilo tenha a ver com um gosto dela, mas pode ser que o Espírito Santo está usando aquela irmã, aquele jovem, aquela outra. Uma vez preparamos a organização de uma conferência em Montemor e duas irmãs nos procuraram, muito preciosas. Olha, a gente queria apresentar algumas sugestões. Pois não, a gente acha que esse irmão falar nesse horário não é bom. Não? Por quê? Ele sabe começar, mas tem dificuldade de terminar. E como está muito calor, e tem mulheres grávidas, tem senhoras, o almoço e tal, então ele fala antes do almoço, com aquele sol de matar, é melhor, a gente sugere que ele fale à noite. Não é que elas estavam certas? Aquela reunião depois de tal hora, a gente acha também que não é boa. Está cedo demais. Como é que você come uma feijoada? Na verdade, assim, que história é servir uma feijoada num calor de quase 40 graus? A gente acha que também não é um prato muito adequado. Tem irmãs aí que são nutricionistas, eu acho que dá para maneirar um pouquinho isso aí. Em outras palavras, bagunçaram toda a programação da conferência que os homens fizeram. Aí eu olhei aquilo, falei para o Fabrício, olha, de fato, nós não somos mãe, não estamos grávidos, gostamos de feijoada, as irmãs estão certas. Vamos ter que dar uma olhada. Então, assim, não significa que aqueles que estão na liderança ou são presbítero, sempre a direção virá por meio deles. Não, eles vão autenticar, eles vão confirmar que o Espírito Santo que está na igreja, ele pode guiar do jeito que ele quer e como ele quer. Cabe a gente perceber qual é a melhor forma de glorificar a Deus, dos irmãos ficarem equilibrados, saudáveis, a palavra ter prioridade, e muitas das vezes nós vamos precisar das percepções, dos insights de irmãos e irmãs mais velhos. E até perceber a necessidade das crianças. Então isso é sinal de maturidade, que muitas vezes Deus dá a direção direta para o pessoal, os nossos presbíteros, mas muitas das vezes eles são episcopos, né? Eles têm que perceber como é que o Espírito Santo está guiando a obra de Deus. Então nós temos a cabeça do qual todo o corpo, então todo o corpo ele é suprido, é a cabeça que supre, é a cabeça que envia a provisão espiritual, e diz que essa provisão vem por meio de juntas e ligaduras e pelo agir de milagre, operação sobrenatural por meio de cada membro do corpo de Cristo. Todos nós deveríamos ter essa expectativa. O Deus ou o Senhor que falou a Ananias, que você não sabe quem é, nem tampouco eu, era apenas um discípulo, que o Senhor manda ele levantar e ir lá encontrar um homem Saulo, que seria um grande apóstolo. Ananias era só um discípulo. O Senhor falou com ele. O Senhor pode falar com você. O Senhor pode despertar você lá na sua casa para você ir orar por alguém, para visitar alguém, para cuidar de alguém, para alimentar alguém, para encorajar uma viúva, um órfão necessitado. Uma vez uma irmã falou, nossa, eu estou tão desmotivado, eu queria ser tanto útil, servir tanto, eu tenho tanta energia, lia muita palavra, lia muito livro, a cabeça estava bombando conhecimento. Eu falei, você tem certeza? Eu falei, eu tenho, irmão. Me dá uma direção, me dá um conselho. Eu falei, olha, eu vou dar. Tem uma irmã que nasceu o menino dela agora há pouco tempo, ela já tem 2 filhos, o marido trabalha fora. Seria muito bom você visitá-la. Ajude ela. Lava as roupas das crianças. Vê se ela precisa de uma faxinazinha. Vê se ela está bem de saúde. Porque nós espiritualizamos tantas coisas que esquecemos que o Espírito Santo e a provisão de Deus é para seres humanos e não para querubins. Deus pode nos usar e permear todas as necessidades da vida humana. Ou seja, tenham muito cuidado com a espiritualidade infrutífera. Parece um monge lá da montanha, mas não serve. Não cuida, não ama, não tem empatia, não tem compaixão. Né?
Temos que ter muito cuidado com mestres que não têm um coração no rebanho, que vai machucar o rebanho. Eu fico imaginando Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Ele foi tão útil, tão útil. Você vai encontrar que todos os sermões dele são cristocêntricos ou redentores. Spurgeon sofria de depressão aguda. Spurgeon sofria de gota. Ele tinha vulnerabilidades humanas, de doenças. Isso tornou ele muito humano. Tinha compaixão das pessoas. Um príncipe que ao mesmo tempo era um moribundo. Um evangelho celestial, mas para maltrapilhos, porque ele era um maltrapilho. Vocês estão entendendo? Um tesouro enorme. Ele poderia ser o primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Ele foi um príncipe do evangelho. Uma sabedoria e graça que ele tinha. Um pensamento analítico e rápido. Mas ao mesmo tempo era um vaso fraco. E morreu cedo. Somente aqueles que têm mais cheiros de ovelha do que de livros podem ser mais úteis ao Senhor. E hoje esse é um problema. Quando a cabeça está cheia de conhecimento e o coração pobre de compaixão, homens, mulheres tomam decisões e não se preocupam com o que vai acontecer ao rebanho. Quantas divisões, quantos problemas, quantos males entendidos. Porque não foi a cabeça que coordenou isso. E as pessoas vão arrogar de que estão certas, mas estão matando vidas. Há mais sangue nas suas espadas, e raramente encontramos eles com uma bacia de água e uma toalha para lavar os pés dos santos. Então, queridos, esse assunto de reter a cabeça, só aquele que reter a cabeça, ele não vai querer ser árbitro entre os irmãos para julgar os irmãos. Quem te colocou como juiz? Nós podemos ser um conselheiro. Podemos considerar e orar, mas nunca controlar e manipular pessoas. Não retendo a cabeça. Então precisamos reter a cabeça, a partir da qual todo o corpo. Se o Espírito Santo realmente está fazendo algo, ele vai testificar no corpo. A menos que sejamos carnais. Mas se formos pessoas que amamos a verdade e amamos a Deus, teremos as impressões de que o Espírito Santo está guiando o corpo. Então nós poderemos ser supridos e bem vinculados, não afastados, por suas juntas e ligaduras. Deus vai pegar membros que estão andando isolados de forma individuais e vai vincular eles em equipes de 2, 3, 4, 5, para desenvolverem serviços na igreja, como temos aqui uma equipe de louvor. Podemos ter equipe que cuida de crianças, equipe da diaconia, conselheiro de anciãos e uma infinidade de serviços, que se alguém achar que pode regular o número de serviços na casa de Deus, está equivocado. Assim como ninguém pode sondar a medida de Deus, senão ele deixa de ser Deus. Todo o corpo. Você pode orar e falar, Senhor, como eu posso ser útil? Mas você não vai ser útil sozinho. Sempre ele vai nos levar à utilidade em cooperação, em sujeição, em complemento uns com os outros. Pode até começar sozinho, mas isso é um complemento que vem em comunhão. Quando isso acontece, quando todos nós estivermos cooperando de alguma forma, diz o final do versículo 19, então esse corpo cresce o aumento ou o crescimento que vem de Deus. Que texto maravilhoso. Talvez a depressão de alguém seja o resultado do seu egoísmo, de você ficar sozinho, sua casa bonita, seu recurso financeiro, sua saúde, tudo que você tem está girando em torno de você. Quando a gente passa a servir, o Espírito Santo vem sobre nós. A graça é abundante, a vida flui. Quanto menos você lembrar de você, mais vida você terá. Os dons poderão se multiplicar. Claro que existe a depressão física, psicológica, eu não estou contra a ciência. Mas eu estou querendo dizer que muitas das vezes a nossa vida medíocre, egoísta, isolada, vai desencadear uma série de problemas espirituais e físicos e psicológicos. A cabeça quer encher a gente do Espírito Santo. De vida, de graça. Mas não vem em cima de alguém arrogante, egoísta e isolado. Está sempre criticando. Não.
Chega uma hora que Paulo fala aos Filipenses, eu vou ler o capítulo 1, verso 19 a 21. Paulo está preso, e alguns estão pregando o evangelho, mas por inveja, por ambição, e tentando atribuir a Paulo mais sofrimento à sua cadeia. Paulo fala, desde que o evangelho esteja sendo pregado, eu não tenho problema com isso não. Mas ele fala assim, verso 19, porque eu estou certo de que isso, e todo esse acontecimento, isso mesmo, e que pela súplica e provisão do Espírito de Jesus Cristo me redundará em libertação. Paulo está dizendo que quando os irmãos começassem a orar, haveria provisão do Espírito de Jesus. E isso ia liberar Paulo. Ainda que ele ficasse preso, quantas cartas Paulo escreveu da prisão? Ele foi solto uma vez, mas depois foi preso e nunca mais saiu. Mas embora o seu corpo preso, o seu espírito estava livre. Não andava entre as igrejas, mas penetrou a eternidade e conheceu as profundezas do coração de Deus. Então ele foi cheio do Espírito Santo, cheio da provisão do Espírito Santo. Toda aquela provisão que o Espírito deu a Jesus para cumprir o seu ministério terreno, agora ele distribuiu ao corpo de Cristo e por isso precisamos orar. Paulo dependia da oração dos irmãos. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Só um homem cheio do poder do Espírito Santo, preso, poderia dizer que o morrer é lucro. Preso, com frio, às vezes com fome, debaixo de tanta opressão, poderia falar aos cristãos em Filipos, alegrai-vos no Senhor, outra vez eu vos digo, alegrai-vos. E não está pedindo oração para ele. A Timóteo ele vai dizer, Jesus Cristo, nossa expectativa, a expectativa dele era sair da prisão para servir, ou se ele partisse pela espada, sua expectativa era encontrar o Senhor. Ele tinha mais expectativa de encontrar o Senhor do que sair da prisão. No final da segunda carta, a Timóteo ele diz que já estava sendo oferecido como libação. Ele sabia que seria decapitado. E ele gasta o seu tempo na prisão encorajando, fortalecendo, aconselhando, suprindo. Era alguém cheio da provisão do Espírito Santo. O que ele está vivendo com toda a igreja são aquelas provisões do Espírito que estava sobre o Filho de Deus. Que agora essa provisão que é da cabeça foi derramada no dia de Pentecostes a todo o corpo. Ela não está num homem. Quando diz a Bíblia que Deus não nos deu Espírito por medida ou medida, ele está falando que não deu ao corpo. Mas ele não prometeu que um homem seria a voz única de Deus. Ninguém contém a plenitude de Deus a não ser o Filho de Deus. Ele distribui porções e medidas ao corpo de Cristo. Isaías diz que, em Isaías 11, não precisa abrir, do trono de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento, Espírito de temor do Senhor. Então Jesus agora quando vai ser batizado, em Lucas capítulo 3, verso 21, diz o texto que aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele a orar, enquanto era batizado, o céu se abriu, e o Espírito do Senhor desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Ouviu-se uma voz do céu, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Os céus estiveram como bronze por 400 anos, como aquelas nossas Bíblias antigas, que entre o Antigo Testamento e o Novo tinha 4 páginas em branco. Hoje eu não sei se é assim. Em muitas Bíblias não tem mais isso. Depois você vê se a tua Bíblia tem 4 páginas em branco. Entre o Antigo Testamento, que é o último livro é Malaquias, e o primeiro que é Mateus. Cada página daquela representava um século de silêncio profético. No dia que o Filho de Deus tomou o centro da humanidade, esse céu de bronze se abriu. Deus que esteve em silêncio
seu coração rasgou, assim como os céus. Ele agora falou, porque o seu assunto é o seu filho. E o Espírito Santo veio sobre o Filho de Deus. Se quisermos uma igreja sob o juízo de Deus, basta o homem tomar a centralidade. O Espírito Santo vai se ausentar. Se quisermos uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo, com graça, o assunto tem que ser o Filho. A preeminência é do Filho. O Espírito Santo veio para glorificar Jesus. Então chegamos no capítulo 4, verso 1 e 14. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito no deserto. Você está vendo o ministério do Espírito sobre Jesus? No 14, então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ele estaria debaixo da provisão do Espírito. É Deus, mas se fez homem. É Deus, mas foi servir como homem debaixo do ministério ou pela provisão do Espírito Santo. Então chegamos no capítulo 4, versículo 16 de Lucas ao 22. Jesus foi para Nazaré, Lucas 4,16, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abriu o livro, achou-se o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Agora veja bem a provisão do Espírito. Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Toda a sinagoga tinha os olhos fitos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Agora você vê ele cheio do Espírito Santo. E ele discernia os corações das pessoas, discernia os seus pensamentos. Seu coração, cheio de íntima compaixão, o movia a tocar nas pessoas e curar. Quase sempre, se não sempre, antes de haver uma cura milagrosa, o coração de Jesus se movia de íntima compaixão. Ele gastava horas em oração, nas madrugadas ou durante o dia, dependendo de Deus para que o Espírito Santo guiasse. Agora, quando ele está indo para a cruz, seus últimos dias ou semanas, do Evangelho de João, capítulo 13 ao 17, ele gasta tempo com os discípulos e lá ele vai falar muito da pessoa e do ministério do Espírito Santo que viria sobre eles. Para eles levarem adiante esse ministério, eles também receberiam toda a provisão do Espírito, quando ele estivesse retendo a cabeça. Então, depois que ele morre e ressuscita, ele diz: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha aí a provisão do Espírito Santo. No capítulo 28 de Mateus, ele fala que ele está enviando os discípulos. Mas antes deles irem, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Ninguém pode servir, nós não podemos fazer nada. Como disse Jesus: sem mim, nada podeis fazer. Permaneça em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de dínamos, que é o poder do Espírito Santo para serem testemunha. Testemunha ali é mártires. Antes de morrer pela espada de Nero, pela perseguição de Roma ou qualquer um outro motivo, deveria morrer por o egoísmo, para o individualismo, para a soberba, para a arrogância, para a competição. Eles eram mártires da alma no coração primeiro, antes de serem mártires no seu corpo. Por isso não temiam ser mártires. Vocês serão minhas testemunhas, meus mártires. Eles voltaram a Jerusalém, subiram ao cenáculo, eram cerca de 120 pessoas. Eles não voltaram cada um à sua casa. Eles voltaram para permanecer juntos. Diz a Escritura que eles permaneceram unânimes em oração com as mulheres. Então, em Atos 2, o Espírito Santo veio sobre eles no dia de Pentecostes,
como em língua de fogo repartida, e todos se colocaram a falar em línguas. Pedro se levanta, prega o evangelho, cerca de 2.000 almas se convertem. Depois sobe para mais 5.000. Eles são presos. Depois eles são espancados. Depois eles voltam e eles deram testemunho das ameaças que eles passaram porque foram presos. O anjo do Senhor solta Pedro da prisão no capítulo 12, mas antes, na outra prisão, capítulo 4, capítulo 5 de Atos, quando eles contam a prisão que tiveram e que sofreram, eles voltam cheios de alegria, cheios de gozo do Espírito Santo. E aí eles oraram e pediram a Deus poder e ousadia para pregar o Evangelho. E sabe o que diz o texto? O lugar onde eles estavam estremeceu. Todos ficaram, quem que lembra? Cheios do Espírito Santo. O Espírito que estava sobre o Filho, com toda a sua provisão, foi distribuído ao corpo de Cristo. Viviam unânimes. Agora ele sai cheio do Espírito. Ele não tem medo de morrer. Tanto que Estevão foi separado e foi nomeado, apontado para ser um diácono, e Filipe também. Estevão estava tão cheio de sabedoria e do Espírito que as pessoas não resistiam, os mestres da lei não resistiam ao Espírito e à sabedoria com que ele falava. Ele viu os céus abertos, o Filho do Homem que estava sentado ficou em pé, foi apedrejado. Não estava chorando de dor, não pediu para o Senhor livrar ele da pedra. Ele intercedeu como Jesus intercedeu na cruz, para o Senhor ter misericórdia e perdoar esses homens. Deitar as vestes de Estevão aos pés de um jovem chamado Saulo, e ali começou a obra de Deus, antes de Paulo ser salvo. E Filipe, que foi separado para ser um diácono, se tornou um grande evangelista. Chega a hora que ele é arrebatado. Ele prega para o etíope, depois a África é evangelizada, e ele vai para Samaria, opera milagres. Ali estão paraplégicos sendo curados, muitos foram curados, uma obra extraordinária, demônios são expulsos, provisão do Espírito Santo. E assim o Evangelho prosperou. Muitos séculos se passaram, essa obra chegou até nós. Mas qual é o problema do nosso tempo? Colossenses capítulo 2, versículo 18 e 19. Alguns se tornaram árbitros, alguns se acharam juízes, alguns se acharam mais elevados, alguns se acham superiores, se tornaram juízes. Alguns acham que o povo de Deus não vai ter revelação de se ler a Escritura. Então você tem que prover o que eles devem ler. E isso é um equívoco. Estamos voltando à Idade Média, o tempo da Idade das Trevas, onde missa era lida em latim e o povo simples não podia ler porque não entendia. Uma classe elevada. Podem perceber que existe o que poderíamos chamar de um gnosticismo contemporâneo. Nós estamos no primeiro século, mas a classe que ostenta liderança, sabedoria, nível mais elevado, continua, porque isso é próprio da carne e dos demônios. Nossa carne é a mesma e os demônios são o mesmo. Irmãos, uma boa liderança vai levar você a ler as Escrituras, vai levar você a refletir nas Escrituras, vai levar você a pensar enquanto você lê, vai levar você a orar para discernir, para que você veja. Ele vai ministrar a palavra, mas ele não vai substituir o Espírito Santo na sua vida. Precisamos de uma reforma, inclusive, do estilo de liderança. Se uma liderança não leva os irmãos a pensar, a refletir e decidir pela verdade, e inclusive a ter liberdade de opinião nas coisas não essenciais, está castrando o povo de Deus, está suprimindo o povo de Deus. É como aquela mãe que mantém um filho no colo por muito tempo, depois não sabe andar. Deixa a criança andar. Mas vai cair, mas é assim que aprende a andar. Ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade, culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho sem motivo algum,
na sua mente carnal, vivendo de história passada. O maná que é do passado. E o maná do passado, você sabe, se você guardar do outro dia, fica fedendo. Jesus é hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje ou será eternamente. No livro de Hebreus, aparece a palavra hoje. E mesmo entre os versículos, ou no meio da frase, você pode perceber que o hoje está com letra maiúscula, porque aquele hoje é uma pessoa, é o Senhor. Deus fez coisas no passado, não abandonamos, graças a Deus pela história. Mas o que Ele está fazendo hoje? Não retendo a cabeça. Aqui está a coisa. Reter a cabeça. Somente retendo a cabeça. Todo o corpo. Suprido e vinculado por meio de suas juntas e ligaduras. Aqui temos os ministérios do corpo, que Deus usa pelo ministério da palavra e tantos outros encargos, para que todos os membros sejam alimentados e todos possamos servir. Então haverá provisão abundante e teremos o crescimento que procede de Deus. Oh, amados irmãos, que o mesmo Senhor que tem trabalhado desde o princípio aviva a sua obra desse tempo entre nós. Possa nos dar graça de esquecer das coisas que para trás ficaram, prosseguir para as que estão adiante de nós. Há muito mais luz e verdade, há muito mais graça abundante, muito mais intervenções de Deus pelo Espírito Santo para esse tempo, que os nossos pais lançaram as sementes no primeiro século. Agora tem uma grande colheita desse tempo. Eles foram fiéis à sua geração. E eles estão nos aguardando. Será que seremos fiéis à nossa geração? Que o Senhor nos dê graça para sermos fiéis. Que o Senhor continue a falar aos nossos irmãos. Vamos orar.